A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você que ouve agora a palavra do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Venho aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui nós aprendemos da palavra de Deus. E neste exato momento, já deixo uma palavra liberada aqui que está em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 1. Olha o que disse o Senhor Jesus. Não julgueis, para que não sejais julgados. Jesus disse, não julgueis, para que não sejais julgados. Nós, como seres humanos, não temos a autoridade, o poder para julgar ninguém, pois quem é o juiz é Deus. E o Senhor Jesus nos ensina para que nós não venhamos julgar as pessoas, para que nós também não venhamos ser julgados. O próprio Senhor foi enviado a esta terra, como Ele mesmo disse, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos estar meditando em uma passagem que está em João, no capítulo 8, que o título do texto é A Mulher Apanhada em Adultério. A Bíblia diz que Jesus sempre tinha o costume, o hábito de subir ao Monte das Oliveiras e pela manhã continuava a ensinar, a pregar a palavra, curar os enfermos, expulsar os demônios. E nesta passagem a Bíblia diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras e de manhã cedo passou a ensinar e estava ensinando em frente do templo, como diz a palavra do Senhor. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Ou seja, Jesus estava sempre a ensinar as pessoas acerca do reino de Deus. E quando Jesus estava ensinando, os doutores da lei, como diz a palavra, então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Naquele tempo, como estava escrito na lei em que Moisés escreveu, que uma mulher que fosse apanhada em adultério teria que ser apedrejada. E aqueles homens levaram esta mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério até Jesus, só para colocar Jesus à prova, pois eles odiavam Jesus Cristo pelos seus ensinamentos, por tudo que ele fazia. Os doutores da lei levaram aquela mulher diante do Senhor Jesus para ver se pegava Jesus em alguma palavra errada. E Jesus ensinando, para você ver que o Senhor ele nos ensina que nós como cristãos, que nós como seus servos, temos que fazer o mesmo, estar em oração. Pois Jesus sempre se afastava de todos e ficava a sós para falar com o Pai. Estava a sós em oração também. Para poder transmitir algo, ele tinha que receber
para poder transmitir. Então, para o cristão estar de pé, ele tem que orar. Ele tem que buscar o Senhor para ter direção em todos os tipos de adversidades da vida. Pois todos os dias enfrentamos situações, um aqui, outro ali, e para nós se sairmos de cada uma delas, na direção de Deus, temos que estar nesta mesma comunhão, em oração, buscando a direção do Senhor, pedindo a Ele a direção, pois nós não sabemos o que vamos enfrentar no dia de amanhã. Louvado seja Deus. E aqui Jesus estava ensinando quando lhe trouxeram aquela mulher. E a Bíblia diz: e disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Você vê que aqueles homens começaram a falar. E falaram. Vamos ver agora o que é que ele vai dizer. Pois ele não pode ir contra a lei de Deus, contra a palavra. Vamos ver o que é que ele vai dizer, para ter do que acusar Jesus. E Jesus inclina-se e começa a escrever com o dedo no chão. Mas como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Eles não esperavam que Jesus fosse falar desta forma. Quem de vocês que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedras nela. Pois todos são falhos, todos são pecadores. E as pessoas sempre têm o hábito de julgar umas às outras. E às vezes umas mais erradas que as outras, se achando superiores umas às outras. E aqui neste momento, nesta passagem, esses homens trouxeram, querendo pegar Jesus em alguma palavra errada. E eles não esperavam que Jesus falasse essas coisas. Para você ver quando você está na direção do Senhor. Acontece o inusitado no último momento. Aquilo que as pessoas menos esperam em acontecer é o que acontece. Mas como insistisse em perguntar, ergueu-se e disse-lhe: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Louvado seja Deus. Ao ouvirem isso, todos, a Bíblia diz, todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja Deus. Aquela mulher, ela foi trazida diante daquele que em tudo pode. Pois o Senhor, Ele tem o poder para perdoar os pecados. Como em outra passagem diz, Ele mesmo falou, Jesus ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Eu te digo, perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda. Foi o que ele disse. Glória a Deus, aleluia. E aqui nesta passagem, Jesus quando levantou, que estava escrevendo no chão,
aqueles homens começaram a soltar as pedras e não tinha mais ninguém. Todos foram embora, pois todos são falhos, todos são pecadores. E às vezes as pessoas se julgam umas melhores que as outras. Ninguém é melhor do que ninguém. E o Senhor Jesus, Ele não veio para condenar, pois está escrito em João, capítulo 3, e no versículo 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus veio para salvar. E todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. E você vê que esta mulher, o Senhor disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não tem nenhum. E Jesus disse: também eu não te condeno. E Jesus falou o quê? Vai e não peques mais. Ou seja, vá e não faça mais isso. Às vezes você, na sua mente, você que ouve agora a palavra do Senhor, talvez você ainda não esteja firme nos caminhos do Senhor, ou você ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você pensa dentro de você que o que você fez não é digno de perdão, não tem como o Senhor te perdoar. Se você se arrepender de todo o seu coração, o Senhor, Ele te perdoa. Pois Ele não veio para julgar, nem para condenar, Ele veio para salvar. E Ele quer salvar a tua vida, a minha vida, a vida de todos aqueles que se arrependerem. Louvado seja Deus. E o mais importante é quando o ser humano reconhece as suas falhas, os seus pecados, e ele se arrepende. E o Senhor diz: olha, vá e não faça mais isso. E aquela mulher foi. E naquele momento, o Senhor a perdoou. E o que é isso que você tem passado ou enfrentado, que você diga na sua mente que não é digno de perdão? A Bíblia cita muitos exemplos. Você vê quem era o apóstolo Paulo, chamado de Saulo, aonde perseguia, espancava, prendia o povo de Deus, até a matar. Aonde você vê. E depois, quem foi o apóstolo Paulo? Um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Pois quando teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida foi transformada. E agora aquele homem que perseguia o povo de Deus, agora seria perseguido por causa da palavra de Deus. Então, meu amigo, meu irmão, você que está ouvindo a palavra do Senhor, não julgue ninguém, para que você também não seja julgado. Pois ninguém é melhor do que ninguém. A Bíblia nos ensina de Gênesis a Apocalipse que o caminho é o arrependimento. Então se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa das coisas erradas que você tem feito até este momento. E passe a fazer o que é correto. Passe a fazer aquilo que agrada a Deus. Pois essa mulher errou, mas ela teve a oportunidade porque ela estava diante daquele que perdoa pecados. E ela teve a oportunidade de ter uma nova chance. E o Senhor todos os dias nos dá a oportunidade de termos uma nova chance. Então se arrependa
e não faça mais essas coisas erradas. Passe a fazer o que é certo. Volte para o caminho. Talvez você tenha saído dos caminhos do Senhor. Você já não esteja mais na presença de Deus. Você já não esteja mais congregando. Você já não esteja mais orando, meditando na palavra. Se você errou, se arrependa e volte a fazer o que é correto. Ah, mas aquilo que eu fiz não é digno de perdão. Se você se arrepender de todo o seu coração, se você se arrepender, o Senhor te perdoará. Então se arrependa e volte a fazer o que é correto. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje, para que nós possamos meditar de dia e de noite. Não julgue ninguém e você não será julgado, pois nem o próprio Senhor Jesus veio para julgar e condenar o mundo, e sim para salvar. E o nosso dever como cristão é falar do arrependimento, pois o caminho para os céus, ele começa com o arrependimento. É a base de tudo, é o arrependimento. Pois Deus é um Deus misericordioso. E as misericórdias do Senhor são a causa de você e nem eu sermos consumidos. E o Senhor todos os dias nos dá a oportunidade para se arrepender. Mas lembre-se, chegará o tempo que as pessoas não terão mais essa chance. Pois o Senhor todos os dias, Ele dá essa oportunidade. Assim como nos dias de Noé, quando Noé construía a arca, todos passavam vendo Noé construindo aquela arca, mas ninguém dava ouvido, ninguém acreditava que viria o dilúvio. E quando chegou o dia, o Senhor fechou a porta da arca e ninguém mais pôde entrar. Então hoje você tem a oportunidade de se arrepender, mas chegará o tempo que as pessoas procurarão e não encontrarão mais. Louvado seja Deus. Então se arrependa hoje. Passe a fazer o que é correto. E Deus te abençoará. Em nome de Jesus. Amém. E graças ao Senhor. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Amém.